Presidente, antes de eu iniciar no meu pronunciamento, pelo qual me inscrevi, eu não posso deixar de fazer alguns comentários sobre esse novo escândalo nacional, né? Muito maior do que o mensalão. Quando nós achávamos que o mensalão tinha aquela proporção, este é no mínimo 1000 vezes maior. Lá se falava em milhões, aqui se fala em bilhões. Bilhões, 10 bilhões. De 2004 a 2012. Então, isso nos estarrece, nos envergonha, nos revolta. E é por isso que está difícil um político sério, um político bem intencionado, alguém que tem realmente uma ideologia, pedir voto, ou pedir voto para alguém, ou sair na rua, colocar o seu nome à disposição, ou sair candidato, exatamente porque perdeu-se o pudor. Não se tem mais vergonha de nada. Vejam só, esse tal de João Vacari Neto, que é o secretário nacional de finanças do PT, esse era o novo Valério do mensalão. Esse é o Vacarioduto. Se falava no Valérioduto, esse é o Vacarioduto. Isso dito por um ex-diretor, tal de Paulo Roberto, não tem nada a ver com isso aqui, hein? Esse é Costa, Paulo Roberto Costa, que através de uma delação premiada para tentar se safar um pouco, tirar um pouco dele da reta, está entregando todo mundo. E vejam quem está entregando. Deputados, presidente da Câmara, presidente do Senado, governador, todos ligados ao partido que dão sustentação ao governo. Então, isso nos entristece. Eu não pense que eu falo isso com algum tipo com alguma vontade. Me dá tristeza de falar sobre isso. Ainda há pouco o vereador Aníbal falou sobre a questão da saúde, né? Os minguados, parcos que a gente tem para poder investir na saúde, e a gente vê tanto dinheiro vazando pelo ralo, né? Através desse tipo de corrupção, né? Onde nós achamos que o mensalão era aquela enorme quantidade de recursos desviados, hoje nós estamos vendo que aquilo era uma gota no oceano. Concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigado, vereador DG Machado. Penso que Vossa Excelência tocou muito bem nessa questão, nesse escândalo, mas um escândalo nem é nacional, um escândalo mundial, onde envolve uma das maiores empresas estatais do país, que é a Petrobras, que, na verdade, gasta milhões e milhões também em propaganda, onde não haveria necessidade, uma vez que é a única empresa, né, de petróleo aqui no país, e de combustível no país, mas gasta-se isso. Mas o que eu queria lhe contribuir, vereador, eu estava vendo na revista Veja Online de ontem, dia 8 de setembro, onde diz a manchete assim, ó: coordenador da campanha de Dilma era colega de diretoria do diretor do Petrolão. Então veja, Vossa Excelência, que o coordenador de campanha da presidente Dilma está tão envolvido neste processo quanto o ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto da Costa, esse que está solicitando a delação premiada. Só um caso citado aqui pela revista Veja, ó, no ano de 2009, esse Miguel Rosseto, que é o coordenador da campanha Dilma, era presidente da Petrobras Biocombustível. E, na época, essa empresa adquiriu 50% da empresa BS Bios, de Marialva, do Paraná. 50% dessa empresa ela adquiriu por 55 milhões de reais. Onde que, 2 meses antes dessa transação, essa empresa BS Bios adquiriu de um terceiro por 37 milhões toda a empresa, 100% da empresa. Então vejo, Vossa Excelência, que aqui, né, já deixa claro, transparente e cristalino o grande rombo que foi dado, no mínimo 18 milhões de reais que foi desviado aqui numa transação
desse cidadão que era presidente da Petrobras Biocombustível e hoje coordenador da campanha Dilma. Então, veja, Vossa Excelência, que esse rombo que existe na Petrobras estão envolvidos, na verdade, aqueles que não foram citados anteriormente no mensalão, que ele cita o grande mentor e o grande responsável disso tudo, que é o ex-presidente Lula. Ele cita e envolve porque começou no governo Lula e está se arrastando até no governo da presidente Dilma Rousseff. Então, vejo, Vossa Excelência, que isso é um grande roubo, um grande roubo no nosso país, mas que eu vejo com satisfação que a população está cheia disso e vai dar a grande resposta agora na próxima eleição. Obrigado pela parte, devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador. Realmente, o pior de tudo é que as pessoas ligadas, os governantes, procurados, ninguém sabe de nada. Aí repudia veementemente as acusações. Então, realmente, é difícil, é muito difícil nós ainda dentro da política, dentro da linha da seriedade, nós temos algum tipo de expectativa com relação a esse governo que está aí. Mas, senhor presidente, eu já, na reunião passada, quis me pronunciar sobre o assunto com relação à mobilidade urbana, porque, como eu já disse, eu sou um assíduo ouvinte de programas tanto de rádio como de televisão, programa político, porque, primeiro, que sou político, segundo, quero saber das propostas dos políticos, das agremiações diferentes, não só da nossa. E tenho visto muito a presidenta Dilma falar sobre a mobilidade urbana, que o nosso país, as grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, ele já virou um colapso total com relação à mobilidade urbana. E vejo ela dizer que agora vamos alocar no orçamento, agora vamos fazer o monotrilho, agora vamos fazer o metrô, agora vamos investir, mas olha só, agora, é agora, e antes? E os 4 anos? Aí eu transporto isso que eu escuto lá para a nossa cidade. As promessas de campanha, a orientação, a preocupação que esse governo tem com a nossa mobilidade humana, porque o nosso trânsito aqui já está caótico e está sujeito a qualquer hora, se já não entrou em colapso. Mais de 90 mil veículos automotores circulando, só os que estão aqui, aqui de Brusque, só os que estão aqui catalogados. Imaginem isso daqui a alguns anos. E o que foi feito para a mobilidade urbana aqui na nossa cidade? Bom, vamos colocar. Alguém pode dizer, não, mas vereador, mas nós avançamos muito na saúde. É verdade. Nós avançamos na infraestrutura com relação ao esgotamento sanitário. Está certo, é verdade. Mas quando a líder do governo vem à tribuna e diz que o governo federal já investiu, desde que assumiu em 2009, 272 milhões, eu fico me perguntando. Em 2008, a nossa arrecadação consolidada era 152 milhões em 2008. Em 2013, porque de 2014 nós não temos ainda, a arrecadação consolidada do município é 300 milhões, ou 298, que é o dobro. Ora, 300 milhões de arrecadação em função, claro, aumento de IPTU, aumento de taxa, aumento de tudo quanto é tipo de tributo, chegaram à arrecadação de 300 milhões, que é o dobro daquela que nós tínhamos há pouco tempo, em 2008. Agora, quais são os investimentos que foram feitos aqui com relação à mobilidade urbana, com relação à integração entre bairros, com o prolongamento das avenidas do Beira-Rio, com a construção de pontes? Nenhum. 300 milhões aí. Eu estava ouvindo hoje de manhã o prefeito dizer, mas já fizemos 11 unidades de saúde, agora inauguramos a 11ª.
Uma unidade de saúde dessa, conforme ele mesmo disse, sai R$490 mil, com todo o mobiliário, tudo. E metade, palavras dele, 50% é recursos oriundos do governo federal. Ora, a metade de 490, vamos dizer que é 500, são 250 mil. De uma arrecadação de 300 milhões de reais, 250 mil representa menos de 0,1% da arrecadação. Pode fazer conta? Menos de 0,1% da arrecadação do município consolidado de 2013. Isso é investimento? Onde é que estão os prolongamentos da Beira-Rio, a interseção entre bairros, as ruas, a própria duplicação, se não fosse os irmãos Fischer, com a coragem que tem o empreendedorismo, que muita gente critica, porque são patrões, se não fosse eles, estava lá parado. Fizeram um acordo com o governo para poder trocar esse imposto por imposto, e em função disso é que está saindo. Mas não foi feito nada. As obras do PAC estão fazendo, está certo? Não sei se vão acabar, mas estão fazendo. A ponte que nós aprovamos aqui, 11 milhões, aliás, é bom que se diga, porque eles dizem por aí, quando vão pedir voto, que o prefeito não pode fazer mais porque a Câmara emperra. Claro, é aquele jogo de empurra. Não é nós que não podemos fazer, é a Câmara que não deixa. Nós aprovamos aqui todas as suplementações orçamentárias, aprovamos a criação da EMPAV, inclusive, que é a usina de asfalto, abertura de crédito suplementar, todos os pedidos de empréstimo. Onde é que nós emperramos? E o que se fez para melhorar a mobilidade urbana, o transporte público? O que se fez? Me diga um metro de rua. Concedo, Vossa Excelência, se conseguir me dizer qual é o método de rua novo que foi feito. Obrigado, vereador Dejaí, pelo aparte. Eu levantei da cadeira para fazer o aparte com o senhor a hora que o senhor fez essa conta acerca das nossas 11 unidades de saúde entregue. Nós, em 148 anos do município, nós tínhamos 17 unidades de saúde. Nós estamos no sexto ano do governo. Nesse sexto ano, nós já entregamos a 11ª unidade de saúde nova, reformada no nosso município. Além, e é uma coisa que o senhor tem que levar em consideração, na conta que o senhor faz, nós tínhamos, na situação passada, uma prefeitura que, apesar de ter uma arrecadação menor do que a atual, e isso é um fato bem apresentado pelo senhor, a arrecadação, por mais que fosse menor, não era atingido os 15% de investimento em saúde, como é não só atingido agora, como já está próximo dos 20% de investimento em saúde. E o grande feito deste governo na mobilidade urbana é a quantidade imensa de asfalto que, durante o meu pronunciamento, eu vou poder apresentar para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Olha, vereador, fazer as pavimentações em cima onde já existe pedra, ou fazer pavimentação através do orçamento participativo, onde a comunidade paga, isso é obrigação do município, é manutenção, isso não é investimento. Isso não pode ser caracterizado como investimento. Investimento são obras que efetivamente tragam algum benefício real para a comunidade, e nós não temos visto nada. Ora, o vereador Valmilo de Vico, com todo o esforço que está fazendo, não consegue fazer com que as pessoas usem ciclofaixa, que seria uma saída. Não adianta. Ele vem de bicicleta, vai e vem, mas ninguém consegue andar, nem em cima de ciclofaixa. Então, nós não temos investimento. Não foi feito, vereador, uma ponte interligando, nada, não foi feito nada. Aí falo, algumas pessoas ainda falam do nosso governo, porque acontecia isso, porque acontecia aquilo. Mas olha, na nossa época foram feitos a ponte do trabalhador, no último governo, no último, não nos outros dois, a ponte do trabalhador, a ponte estaiada, né, que são obras enormes que estão servindo aí, e sem falar nas interseções entre bairros, Cedrinhos, Antão e etc. O senhor tocou num ponto muito importante, falando nos 11 postos de saúde que foram construídos realmente, mas falta remédio, falta médico, né? Falta infraestrutura, o povo não é bem atendido. Então esse é o governo da enganação e o governo da mentira. Esse é o governo do PT. Muito obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Encerrando, senhor presidente, outra declaração que eu vi hoje do prefeito municipal, que também me deixou estarrecido, que me parece que vive em outro planeta. Ele, ao se reportar ao repórter que faz as perguntas e concorda com ele, não são perguntas, são indagações já premeditadas, ele diz o seguinte: olha, se fala tanto em recessão, onde é que as pessoas estão vendo recessão? Ele não vê recessão. O nosso PIB decresceu agora, mas isso não é o que estou dizendo, a Fundação Getúlio Vargas, 0,6% em 3 meses, no último trimestre, com relação ao mesmo período do ano passado, 0,9%. Nós estamos atrás do Peru, do Equador, da Bolívia, do Chile, e não há recessão. O que é recessão? Eu acho que, infelizmente, o nosso prefeito não sabe. Talvez ele pense que recessão vai começar a quebrar tudo. Quebrou tudo, aí não é recessão, aí é confusão. Aí é um estado de caos e um estado de sítio. Muito obrigado. Tem uma frase do discurso que me antecedeu, do vereador DG Machado, que o DG Machado disse assim: ó, está cada vez mais difícil para pessoas honestas, pessoas com caráter, fazer política no nosso país. Eu acho que é uma meia-verdade. Está cada vez mais difícil de competir com as grandes campanhas financiadas por grandes interesses financeiros. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é também verdade que está cada vez mais difícil para aqueles políticos tradicionais, os tradicionais ficha suja, os tradicionais políticos que, quando tiveram a oportunidade de serem gestores nas suas cidades ou nos seus estados, utilizaram-se das mais não recomendáveis práticas de gestão pública. Eu vou dar um exemplo. O Jornal Município, na semana passada, uma vez na terça, uma vez na quarta, mostrou 2 condenações de um ex-gestor da cidade. 2 condenações. Esse ex-gestor da cidade, ele não pode ser candidato, porque é ficha suja. Isso é uma novidade no nosso país. Uma lei do ano de 2010. Então, essas pessoas que se sentiam impunes, elas também estão sentindo os ventos da mudança, em especial, a mudança no nosso sistema eleitoral, que começa a fazer aos poucos a limpa, Evandro, desse tipo de prática. Digo isso porque, entre as condenações de alguns ex-gestores, está o fato do não investimento em saúde e educação. Se as pessoas foram às ruas, se as pesquisas demonstram que as pessoas solicitam, não é mais o desemprego. E aí é que está a resposta para a pergunta de onde é que está a recessão. Qual era o grande tema da eleição de 2002? Era o desemprego, era a desigualdade, era o arroxo salarial. Meus companheiros Vec e Aníbal, que são do sindicato, nós vamos ter um feirão do emprego na cidade. Quando há 12, 13 anos atrás passava um carro de som dizendo, ó, precisamos contratar tecelão, precisamos contratar torneiro mecânico. Aonde que isso acontecia? Em Brusque não acontecia. Hoje acontece. Olha que Brusque sempre foi e continuará sendo por muito tempo, uma sólida economia que faz frente a tantos ventos que sopram aí na economia mundial. Brusque sempre foi assim, mas não me lembro dessa situação em tempos atrás. Então, essa é uma das coisas que tem que ser levada em consideração. Também sobre a Veja. Veja bem, a Veja se transformou num verdadeiro panfleto político. Na sexta-feira à noite, quando ela lançou, já havia um programa pronto de um candidato aí, um desses candidatos que aí está cada vez mais para baixo na campanha, já pronto, estarrecido, com uma indignação seletiva, né? Falando com esses slogans que falaram mensalão, petrolão, e não sei o quê, e tesoureiro, e não sei o quê, o duto. Tudo isso estava pronto já. Veio uma carta dessa para casa de muita gente e estava pronto o discurso político, a tal da bala de prata que vai salvar
o determinado candidato, mas aqui a gente não está aqui para falar de processo eleitoral, né? Que é a Câmara de Vereadores de Brusque, então a gente não vai falar do processo eleitoral, mas o processo correto numa gestão ou num país, numa democracia, é que se investigam os fatos. Se houve qualquer tipo de conduta dentro da Petrobras reprovável, é bom saber que foi um órgão do governo federal, a Polícia Federal, que desmontou qualquer tipo de esquema. Um país sério, uma democracia sólida, necessita de instituições de controle e fiscalização sólidas, como é a nossa Polícia Federal. Em comparação, nos últimos 12 anos com os 8 anos anteriores, passa de 20 vezes o número de operações da Polícia Federal. Sem contar que nós temos a Controladoria Geral da União, atuante, o Ministério Público, o promotor, o Procurador-Geral, sempre foi escolhido aquele que foi indicado pelos membros do Ministério Público como o mais votado, e assim por diante. Concedo uma parte, vereador Valmir. Não, o que se estranha é o seguinte, que tem gente que fica triste só agora, né? E quem é que pode estar acusando governo federal, quando o governo federal é que toma a iniciativa, como o senhor falou? Mas, por exemplo, o Banestado, a vergonha que foi o Banestado envolvendo gente do DEM, lembram? Banestado, gente aqui de Santa Catarina, o homem da mala preta, né? Aqui em Brusque, de 65 milhões, iam levar 35 milhões, aqui em Brusque, do senhor que o senhor acabou de mostrar no jornal, e a Câmara de Vereadores estava aqui na época apoiando. A ponte estaiada tem problema, por conta do desvio de dinheiro que teve ali. As obras, terrenos que até hoje estão aí na justiça porque não se paga, aí vem falar de Petrobras, quando o próprio governo e a própria Dilma disse que tem interesse sim em resolver. Agora, a Veja está devolvendo, esse dia eu li uma coisa, que a Veja está devolvendo o cérebro para quem devolver a assinatura, porque a Veja faz todo mundo ser papagaio e repetir coisas sem prova. Ela disse assim, ó, que está tão em segredo, viu, Evandro? Está tão em segredo lá que ninguém pode saber, mas ela soube. Jogou um monte de nome, né? E todos os que estão envolvidos devem pagar, deixar bem claro. Agora, em campanha eleitoral, né? A CIA é capaz até de derrubar avião, né? Ou não é? Então a gente tem que desconfiar, né? A gente tem que desconfiar. Obrigado, vereador. Punho, eu queria te pedir para tu colocares os asfaltos ali na... Vereador, antes de começar, o senhor me Por favor, vereador DG. Esse senhor que o senhor acabou de falar, e o vereador Valmir já entrou na esteira, esse senhor que está sendo condenado, como vocês estão dizendo aí, esse construiu as beiras-rios, 5 pontes, 500 casas populares, a rodoviária, o terminal rodoviário, eu tenho que marcar para não esquecer. FENARREC, o ginásio multiuso, o botânico, a prefeitura, a Câmara, veja só, alguns, tem mais. Agora o vereador Valmir também esqueceu de dizer que este governo tão sério que está aí, o prefeito está governando sob liminar, primeira coisa. Ficha suja, governa sob liminar. Outra coisa, vereador, o Instituto Federal Catarinense está lá parado, está lá caindo aos pedaços. A SAMAI comprou um terreno e teve que devolver. Quer dizer, tudo certo, tem mais coisa. O terreno da Vila Olímpica está lá atrapalhado. Como é que explica o terreno da Vila Olímpica? Foi dito aqui que foi comprado e não foi feito nada disso. Olhe, antes de atirar pedra, vereador, no vizinho, olhe bem para o seu telhado, que o seu tem um vidro muito mais fino do que o nosso. Vereador Dejair, esta frase serve para vocês. Os senhores levantaram a indignação aqui como se fossem os arautos da moralidade, os porta-vozes da ética na nossa cidade. Eu não estou colocando em questão a ética dos senhores, mas essa frase serve para vocês. Então é preciso dizer que é uma lista trazida a público, uma lista fechada. Verificando se aquilo é real, tem que se agir com rigor. Agora, não se pode imaginar que o povo brasileiro, que o povo desse país, ele não está vacinado contra o denuncismo eleitoral.
O povo desse país está vacinado contra esse tipo de coisa. E isso não vai fazer com que o nosso país perca o rumo. Por favor, vereador Ivan. Obrigado pela parte, vereador Belotto. Mas, realmente, quando Vossa Excelência e outros membros do seu partido falam sobre o que está acontecendo a nível nacional, principalmente o vereador Valmir Ludwig, dá a impressão, ou tentam passar a impressão, que isso tudo é mentira que foi publicado pela vez. Isso não é verdade. Se isso aconteceu, vai ser punido, vai não sei o quê. Nunca foi levantado tanto assim, vereador, porque nunca houve tanta corrupção no país como está acontecendo nesses últimos governos, nesses últimos 12 anos. Essa que é a pura verdade. Eu tenho aqui uma documentação, que eu estava esperando o vereador Valmir falar novamente, mas ele não fala, porque ele dá uma pincelada e salta fora, quando ele diz que o governo anterior, municipal, disse que obras concluídas, assinou lá, está lá, e não foram concluídas. Mentira, tudo balela do vereador Valmir Ludwig, tudo documentação sem uma assinatura sequer, comprovando nada do que ele diz é verdade. Isso é pura embrumação, entendeu? Então nós também já estamos cheios disso. Esse negócio de vir aqui no microfone, soltar uma piadinha e saltar fora, dando a impressão que o que ele diz é verdade, isso é mentira. As obras que o vereador Valmir Ludwig disse que foi dado como concluída pelo governo anterior, é mentira, está aqui, ó, a documentação passada por esse governo, num pedido de informação que eu fiz, ó. Tudo documentação, documento sem uma assinatura sequer, tudo documento apócrifos, não comprovando coisa nenhuma do que o vereador cansou de dizer aqui na tribuna. Então isso também nós temos que ter cuidado quando falar. Temos que ter cuidado, porque o vereador Dejaí tem razão. O vidro do telhado de vocês é muito mais fino do que o nosso. Vereador Ivan, eu imagino se essa manchete de terça e de quinta são mentirosas também. É mentira isso daqui que está escrito no jornal. Tá? A condenação que saiu no site dos tribunais é mentira. Que foi feito contratação do transporte universitário sem licitação. É mentira isso daqui. Não é mentira, né? Então, bom, esse debate, já vou lhe conceder uma parte, vereador Roberto, esse debate da ética para atingir fim eleitoral, isso é uma furada para qualquer partido. Para todos eles que enveredaram por esse lado, eles pagam altos preços por conta disso. Da UDN aos dias atuais. Isso é algo que nós temos que ter, aí sim, a seriedade para entender que quem faz a fiscalização e quem faz o controle e quem faz a punição são os órgãos, as instituições de fato nesse país. Esse debate ético, ele é extremamente perigoso e todos os telhados são de vidro. Todos os telhados são de vidro. Vereador Roberto, por favor. Agradeço a parte, vereador, e gostaria de enaltecer uma coisa que realmente o seu governo faz muito bem, que é propaganda enganosa, e vocês são muito bons em ser oposição. Realmente nós temos que dar a mão à palmatória, porque vocês até hoje acham que ainda são oposição, e ficam falando do passado, como eu já falei várias vezes para o vereador Valmir. E o senhor está indo pelo mesmo caminho do vereador Valmir, sempre olhando o retrovisor, mas vocês não admitem os erros de vocês, não olhem e não pensam no futuro. Falando de obras inacabadas, nós não precisamos fugir do OP, o Orçamento Participativo, que é uma das maiores furadas que o povo brusquense tem, e o senhor que comandou esse OP, Orçamento Participativo. Então, infelizmente, nós temos que passar por isso e ouvir essas mentiras que vocês repetem aqui. Mas o povo já não aguenta mais, vereador. Muito obrigado. Vereador Roberto, seguir o caminho do vereador Valmir, apesar de tantas diferenças que nós temos como ser humano, é uma honra. Seria uma tragédia seguir o seu caminho. Esse é o caminho que eu jamais vou querer seguir. Ser qualquer coisa parecida com Vossa Excelência ia ser muito ruim para a minha biografia. E, meu caro doutor Celso, uma parte. Obrigado, vereador Belotto. Vossa Excelência estampa ali dois processos, inclusive num eu sou réu também, por contratação irregular de um agente comunitário de saúde. Na realidade, eu nunca contratei, não sei nem, estou pagando, mas vou discutir.
tá? Mas de longe não existe nada com relação à influência, poder de influência, nada disso. Agora, o partido de Vossa Excelência realmente tem que ter consciência de que a bandeira da ética e da moralidade caiu por terra. O escândalo da Petrobras, vereador, está envolvido de novo o tesoureiro do partido de Vossa Excelência, a nível nacional. Então, é impossível que esse partido não tenha conhecimento de todo esse meandro de calamidade e de lama que se criou dentro dessa empresa. Era isso, obrigado. Vereador Dr. Celso, eu agradeço pela parte do senhor. E é interessante os debates aqui que ocorrem, né? E toda a bancada do PSD esteve nos microfones para fazer uma parte para a gente. É interessante porque, no decorrer das falas, vocês dão os elementos que mostram que esse é um governo vitorioso. Ah, mas fizeram um monte de asfalto, mas isso é obrigação. Ah, mas fizeram a macrodenagem, mas isso não é nada. Fizeram 11 unidades de saúde, grande coisa. Fizeram mais de 30 parques, praça, isso é uma bobagem. Reformaram as escolas, deram material escolar, deram merenda de qualidade, isso tudo é obrigação. Que bom que existem governos que cumprem as suas obrigações. O governo dos senhores, com todo respeito, não cumpria, por isso que está tendo as condenações. Se todos cumprissem as suas obrigações, o debate da ética tinha sido superado há muito tempo. E dizer que nós não sabemos ser governo, eu acho que nós sabemos ser governo, é a minha opinião, mas os senhores não sabem ser governo e estão fadados a ser sempre oposição. Muito obrigado. Senhores, quero trazer aqui um fato que vem ocorrendo dentro das entidades sindicais, que nós, enquanto representante desta classe trabalhadora, independente de entidade, não podemos permitir. É a ingerência do Ministério Público do Trabalho, e aí destaco aqui a importância dessa instituição, mas dentro dessa instituição temos aí procuradores, procuradoras com entendimento diferente enquanto instituição, enquanto entidade sindical, no seu relevante serviço prestado não só aos associados, mas aos seus familiares. E eu vou tratar aqui especificamente do sindicato qual eu represento, o Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Brusque e Região. Sindicato que abrange 4 municípios, repito, Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento, onde ele dá um atendimento na área médico-odontológica, entre outras áreas, a 40 mil vidas, especificamente no nosso município, atinge um número de 27 mil vidas, em torno de 27 mil vidas. E lá em 1973, devido a este atendimento já implantado dentro da entidade, e com o reconhecimento por parte laboral, por parte dos empregadores, de que existia sim uma necessidade de um aporte a essa entidade sindical no atendimento, repito, voltado à saúde do seu colaborador, do trabalhador e de seus dependentes, lá então foi estipulado dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, de comum acordo, repito, 1973, isso há 41 anos atrás, um valor denominado de subvenção patronal. Anualmente é redigido a cláusula com valor atualizado e repassado à entidade. Para os senhoras terem uma ideia, hoje nós do Sintrafit recebemos um valor equivalente a R$ 15 por trabalhador para auxílio, repito, a essa assistência dado ao colaborador e seus familiares. E para nossa surpresa, nós, em início de 2013, fomos intimados a comparecer no Ministério Público do Trabalho, na capital, Florianópolis, não só nós, mas também o Sindicato Patronal
e aí lá representando o Sindicato Patronal Dr. Aldo Peluso, para darmos explicações em relação a essa receita oriundo da classe patronal, ou seja, por parte dos empresários. E lá com números, com balanços, né, onde é destinado essa verba, onde é aplicado essa verba, não só essa é importante, até porque tem a participação também do nosso associado, lá de prontidão, aquela procuradora na época nos parabenizou inclusive a iniciativa lá em 1973, né, e com a participação do Sindicato Patronal, da assistência que é dada a esse público já citado e para que é destinado aqueles valores como contrapartida por parte dos empregadores. Nos parabenizando, dando por satisfeita, esclarecidos os fatos. No segundo semestre do ano passado, como nós temos lá um problema de inadimplência por parte de algumas empresas, e aí não é só a questão da subvenção patronal, mas também é a questão das compras do medicamento, não só ao associado, a seus familiares também, até porque facilita, desconta na folha do mês seguinte, subsequente, mensalidade, subvenção e, repito, medicamento. Nós, e aí a gente, com muita tranquilidade, nós, com passivo com a empresa Bitter, fizemos uma composição no acordo, como havia esse processo já ajuizado aqui na Vara do Trabalho, simplesmente fomos à audiência para homologar tal acordo. E, para minha surpresa, e para a surpresa da direção da empresa Bitter, a juíza da época entendeu de que não poderia homologar aquele acordo, numa cifra em torno de quase R$ 1 milhão de passivo. Não poderia, porque teria que levar ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, a apreciação do Ministério Público, que não tem nada a ver, repito, né, de intervir nas entidades sindicais. Feito isso, também, da mesma forma, fomos intimados, aí em Blumenau, e a procuradora do Ministério Público, a doutora Daniela Sivers, lá pediu esclarecimento a respeito do recebimento dessa verba oriundo, né, da classe empresarial, ou seja, do patrão. Entendendo ela de que a entidade sindical não poderia receber sequer um centavo por parte do empregador, porque entendia ela, no entendimento dela, e exclusivo dela, de que o sindicato, enquanto representante dos trabalhadores, estaria submisso à classe empresarial. E lá entendeu a mesma de que deveríamos, então, assinar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, né, para que, no máximo, dando um prazo, no máximo de 90 dias, seria extinto essa subvenção. E eu disse a ela, e digo de que é um entendimento pessoal dela, particular dela, e de que não é ela que vai decidir se deve ser retirado essa subvenção que venha a dar um suporte a esse atendimento ao sindicato, e sim, ela não tem jamais a poder de interferir nessa questão, e de que eu não assinaria TAC de forma alguma. Até porque, para os senhores terem uma ideia, a arrecadação do sindicato ela está em torno anualmente de 18 milhões de reais. Essa subvenção patronal representa em torno de 2 milhões de reais. Então, é um valor expressivo que é aplicado em prol desse público já citado. Para os senhores terem uma ideia, no ano passado, o nosso balanço, eu posso trazer aqui, nosso balanço, ele praticamente equilibrou-se, receita com despesa. Eu posso trazer balanço dos últimos 5 anos. E lá disse ela também de que ela não pode nivelar as entidades sindicais, principalmente as nossas aqui de Brusque aqui, por baixo, até porque ela não conhece o procedimento, o trabalho que as entidades sindicais fazem voltado ao seu associado e seus dependentes. Já lhe cedo uma parte, Beck. E disse para ela também
que ela teria que sair da cadeira e, em loco, verificar a atitude das entidades sindicais, o serviço prestado de forma relevante à comunidade. Porque, senão, isso acaba recaindo à rede pública. Nós não podemos sobrecarregar mais ainda o nosso associado por uma ingerência do Ministério Público. Disse ela também de que se existe dentro do Estado a nível nacional entidades que se curvam ao patronal, que vá lá, tome a atitude que tem que ser tomada, leva conhecimento do judiciário, que fechem as portas, se existir, mas que venha em loco, repito, saia da cadeira e venha em loco. Então, nesse sentido, dando uma parte agora ao companheiro Vec, que eu quero depois concluir a minha manifestação. Obrigado, Aníbal. Primeiro eu quero te parabenizar e dizer que tem que ter coragem para fazer o pronunciamento dessa magnitude que você, companheiro vereador, está fazendo nesse momento. O Ministério Público do Trabalho, infelizmente, né, ele não tem conhecimento, né, do que as entidades sindicais fazem nesse Brasil. Eles seguem simplesmente a lei à risca e bota todas as entidades sindicais no mesmo nível. Para que haja, com certeza, uma mudança nisso, a gente vai ter que começar a conversar com o Ministério Público e, de certeza, trazer eles até as entidades sindicais para a gente mostrar o nosso trabalho, né? Eu tenho certeza que, se o Ministério Público conhecesse realmente o trabalho do Sintrafit, jamais faria com que se assinasse um TAC ou que o processo na Justiça se daria diferente. Então, Aníbal, eu quero me solidarizar contigo nesse momento. A nossa entidade ainda não foi denunciada no Ministério Público, mas eu tenho certeza que não é o Sintrafit, o Sindicato do Comércio também tem problema. Então, mais uma vez, eu te parabenizo. E, claro, não vamos generalizar aqui que não são todos os procuradores que têm essa atitude. São alguns que, por falta de conhecimento ou por desinteresse de não sair lá do gabinete, não conhecem o verdadeiro trabalho das entidades sindicais que realmente trabalham e façam alguma coisa pelos trabalhadores e pela sua categoria. Obrigado pela parte. Obrigado, Vec. Só lembrar aos colegas, aos presentes, por isso que eu faço questão de citar nome. Procuradora Daniela Sivers, aqui, Ministério Público de Blumenau. E é importante, repito, a instituição precisa. Agora, elas não podem nivelar de forma alguma as entidades sindicais do nosso município, a exemplo, se houver com outras entidades sindicais. Por isso eu faço questão, Vec, dizer sim, é exclusiva e a gente dá nome. Você dá uma parte, vereador. Vereador, muito obrigado pela parte. E realmente, Vossa Excelência, até quando falou que ela devia sair da cadeira, usou cadeia, errou. Desculpa, não é cadeira. Mas ela devia ficar na cadeia, ela não devia sair. Porque para ter esse tipo de comportamento, olha, um acordo patronal que foi conquistado a duras penas, eu participo disso aí há muito tempo, vejo como é que é, onde o sindicato faz um excelente trabalho, como a gente conhece o trabalho que o senhor está fazendo frente à presidente do sindicato durante esses anos todos, a retidão que o senhor tem, o benefício que isso traz para a saúde, e uma pessoa, uma promotora que não conhece realidade nenhuma, porque para tomar uma posição dessa aí, não conhece a realidade absolutamente nenhuma, está lá fechada em quatro paredes, como o senhor disse lá, não tira a bunda da cadeira para saber, mas ao contrário, ela devia ficar na cadeia com a opinião dessa aí. Muito obrigado. É que agradeço. Concedo a parte. Obrigado, vereador. Vereador Aníbal, quero inicialmente parabenizar a Vossa Excelência por ter trazido um tema tão importante e preocupante aqui para a tribuna desta casa. Como já foi dito aqui anteriormente pelo vereador Dejair, isso é um acordo entre o patrão e o empregado, através dos seus representantes, seus sindicatos. Na verdade, tem que ser respeitado porque traz um grande benefício para a nossa cidade, mais especificamente, diretamente ligado à saúde. Como disse Vossa Excelência, que só o sindicato que Vossa Excelência dirige, ela lida em torno de 27 mil pessoas, 27 mil vidas. Então veja o quanto isso desafoga os postos de saúde,
e quanto desafoga os pronto-socorros dos nossos hospitais. E se isso realmente for cortado, eu vejo que vai criar um caos na saúde aqui em Brusque. Se hoje já existe uma reclamação em certos segmentos dentro da saúde, imagina se os sindicatos, na verdade, não puderem mais prestarem os serviços que prestam aos seus associados. Realmente isso vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa população. Por isso quero parabenizar a Vossa Excelência, e entendo ser um tema extremamente importante. Penso que o Ministério Público, muitas vezes, não age com a razão e o bom senso. Esse é um caso específico que Vossa Excelência está citando, onde deveria utilizar o bom senso e a razão nas suas decisões. E não é o caso que está acontecendo. Quero, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência e espero, realmente, que o Ministério Público, através desta promotora, volte atrás e que essa situação perdure para o bem da saúde da nossa população. Obrigado, vereador. Só dizer ainda de que, como eu já disse, né, isso vai para o judiciário sem problema nenhum, o judiciário é que vai decidir. Mas também fiz o desafio que busque as convenções coletivas de trabalho desde 1973 e verifique os avanços que a classe trabalhadora, especificamente do setor têxtil, teve de lá para cá, para depois ela fazer um julgamento enquanto ao nosso trabalho. Por gentileza. Obrigado. Eu sei que o tempo está estourando, mas só para fazer um reconhecimento aqui público da atividade dos sindicatos da nossa cidade, né? Principalmente o Sintrafit e o Sindicato do VEC, o Comércio, que tem uma atividade social muito grande. E também aqui dizer que estou junto com essa atitude de coragem de Vossa Excelência com relação a esse aspecto do termo de ajuste de conduta. Me parece, viu, vereador, que está se invertendo um pouco as coisas nesse país. Se parte da presunção, tá, de que essa verba, que esse recurso, que com certeza ajudaria muitas pessoas, vai servir como fonte de propina. Então, não se consegue entender, existe um pré-julgamento até nas coisas. Quer dizer, a presunção de inocência está caindo, se julga sumariamente e se faz uma barbaridade como essa que foi feita com o Sindicato de Vossa Excelência. Parabéns. Obrigado. Nesse sentido, já conclamo aqui aos demais pares para que estarei encaminhando aí uma moção de repúdio à postura dessa procuradora na próxima sessão. Muito obrigado, presidente.